Agora é muito engraçado porque a gente tá vendo um monte de post por aí falando que o UX design morreu. E ainda mais depois que o Shopify agora anunciou que morreu o termo UX design. Eu até gravei o Design War News falando sobre isso. E, gente, não, UX design não morreu. Não morreu mesmo, é mais uma trend, é clickbait total. Inclusive, o desse vídeo é o clickbait inverso, não é pra falar que morreu. UX design, na verdade, venceu. Para mim é muito claro que o UX design se tornou aí onipresente e de alguma forma talvez tenha alcançado ou esteja alcançando um posicionamento muito mais estratégico e definitivamente aquilo que talvez Norman realmente queria, que é invisível de alguma forma. Se a gente parar para pensar, para mim assim, o UX design de alguma forma e o movimento do Shopify mostra que ele saiu da superfície completamente. Ele conseguiu ultrapassar a superfície e mergulhou num núcleo de uma tomada de decisão que se torna muito mais ampla. Ou pelo menos deveria, talvez para algumas empresas. Exatamente sobre isso que a gente precisa falar hoje, nesse vídeo super rápido e nessa proposta que eu tive que gravar aqui, inclusive no trabalho, porque eu acho que, cara, eu vou deixar esse tema quente. Mas dá like no vídeo, comenta, compartilha, principalmente, e vamos para a vinheta. Vamos lá. Vamos seguir aí a trend do Shopify, né? O fato do Shopify falar que eliminou o termo de UX não está mostrando nenhuma desvalorização, gente. Longe disso. Se você está pensando nisso, é um grande engano nessa relação. Na verdade, para mim, eu acho que a visão de experiência do usuário, ela ganhou uma integração, ou pelo menos o Shopify está forçando isso, o que poderia ser uma boa estratégia para você na sua empresa. É um movimento onde, gente, se eu deixar o UX design só concentrado com um grupo de pessoas, que são os designers nesse caso, eu estou realmente empobrecendo a força dessa discussão. Eu preciso que profissionais de produto, tecnologia, vendas, todas as áreas, de alguma forma, olhem para a experiência do usuário. É sobre isso. É a como é que é a palavra? Despartamentalização do design, ou pelo menos da experiência do usuário. Eu falei isso há séculos atrás em algumas palestras, que, cara, o UX design, o UX é de toda a empresa. O UX design talvez seja de uma área específica. Então, assim, a gente precisa ver que, talvez, de alguma forma, o termo UX ele até se tornou redundante. E é isso que a gente precisa parar para pensar, que é uma forçação, é um movimento, é um amadurecimento do mercado de alguma forma que talvez não precise mais de etiqueta. E isso é demais, porque de alguma forma isso deixou de ser um grande diferencial e, cara, isso precisa estar na infraestrutura natural, orgânica de uma empresa. Se ainda precisa do rótulo para isolar e deixar só um grupo de pessoas que vão falar sobre isso, ferrou completamente. É um movimento estratégico que eu acho impressionante nessa relação e que talvez todas as empresas precisassem parar para pensar numa estratégia de movimento similar. Não seguindo a trend só e falar, vamos copiar e sem ter nenhuma estratégia, porque daí você está estragando o rolê completamente. Não, mas é parando para pensar que, cara, esse é um movimento de valorização, de democratização. Porque o fato de eliminar, ou mover, ou transformar UX design não significa que sumiu o design. Talvez seja até mais forte porque você traz as raízes do design novamente. Aí talvez seja uma estratégia até importante, porque daí a gente fala sobre o craft de alguma forma que seja inteligente. Porque se a gente parar para pensar sobre a questão de design system, design ops, research ops, todas essas questões de operacionalização da escala organização, elas sempre tiveram como objetivo fazer esse tipo de movimento. Mas precisou de uma empresa fazer um movimento ali que estrategicamente cria um buzz total, todo mundo fala a respeito, todo mundo gosta, mas se o CDO lá que fez isso realmente tiver uma ideia boa, ele realmente está fazendo o caminho certíssimo. Se a gente parar para pensar até, tem uma frase do Jared Spook que ele falava que UX não é um departamento. Ele falava, UX é o efeito que o produto causa nas pessoas. É isso. Ele já estava visualizando isso, reforçando isso. Norman já falava da experiência invisível. E o cara realmente talvez tenha alcançado um patamar de olhar para isso e falar, cara, não, o UX design não morreu.
mas ele não pode estar concentrado nessa sigla só dentro de um grupo fechado, de um rótulo específico. Na verdade, se a gente parar para pensar, é um fenômeno distribuído, muito importante nessa relação, que é uma cultura de entrega de valor com base na experiência do usuário de uma maneira concreta e real. Isso é interessante porque, de alguma maneira, nos traz uma visão de movimento que talvez alguns estejam lutando para conquistar e talvez não tenham conseguido. Claro que, como eu falei, se não tem uma estratégia estruturada para fazer esse tipo de movimento, você só vai seguir uma trend que, no seu caso você não tem uma estratégia para pensar, caso a empresa não tenha uma estratégia para pensar, é só você estar fazendo uma coisa imbecil. Porque daí sim, se você não tem uma estratégia de movimento, você vai afundar completamente o time de design. Então, antes de fazer um movimento como o Shopify, que a gente espera que tenha uma estratégia, pensa, organiza, planeja, alinhe, faça acordos e claramente detenha os conceitos e fundamentos de qualidade já muito bem trabalhados na sua equipe de design. Mas para mim é claro que o UX design não morreu. Não, o design não vai morrer, gente. Não vai morrer. Ele está passando por uma transformação sensacional. E que eu, você e todo mundo que atua nessa área precisa estar muito conectado e ligado, prestando atenção nesses movimentos, seguindo os passos, enxergando estratégias. E aí, quem sabe, em algum momento, a gente muda o título do nosso LinkedIn para alguma coisa divertida. Sei lá o quê. Design, AI, Prompt Engineer, Super Flash Special. Gostou do vídeo? Comenta, dá like, compartilha. Mas comenta principalmente, me marca lá no LinkedIn, isso é legal também, dá um negócio. Eu não entro, eu evito o LinkedIn, assim, só para questões muito funcionais. E eu te vejo em todos os outros vídeos aqui do Design Team. Um grande abraço. Tchau, tchau.